Meus irmãos, nós vamos para a parte 30 de nossa série de mensagens, aprendendo a buscar o Senhor, aprendendo a buscar o Senhor. Eu espero que todos tenham vindo aqui com esse objetivo, buscar ao Senhor. E é sobre isso que nós vamos aprender mais agora. Nós estamos na parte 30. Nós temos nas últimas semanas estudado a visão que João, o apóstolo, teve do Apocalipse, quando ele teve uma visão sobre o domingo, e nesta visão ele viu Jesus Cristo presente no meio das igrejas no dia de domingo, e nesta presença espiritual de Jesus, em que João teve essa visão, Jesus abriu a sua boca para falar com as igrejas através dos pastores. Nós estamos lendo cada mensagem que Jesus mandou para as 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos para a mensagem que Jesus mandou para a igreja de Tiatira. E o título de nosso sermão é A Doutrina de Jezabel. A Doutrina de Jezabel. Vamos ler. Vamos ler somente dos versos 18 a 24. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dize, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei até aí. Amém. Vamos refletir sobre essa passagem. Em primeiro lugar, no verso 18, Jesus se apresenta à igreja como aquele que tem como o Filho de Deus e aquele que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então ele se apresenta como Filho de Deus e ele fala de duas características: olhos como chama de fogo e pés como latão reluzente. Essas características não devem ser entendidas de modo literal. Então você não deve esperar que você vai chegar no céu, você vai olhar nos olhos de Jesus, você vai ver um foguinho assim. Não. Essas descrições são figuradas, não são literal. Ele está dizendo algo sobre o olhar de Jesus. Ele está dizendo algo sobre o enxergar de Jesus. E nós vamos ver ao longo desta carta exatamente o que esses símbolos significam. Mas vocês vão ver que o que Deus faz aí, o que Jesus faz aí é semelhante ao que ele faz em todas as cartas. Ele começa se apresentando de uma determinada maneira. Ele começa se apresentando de uma determinada forma e tem várias formas de Cristo se apresentar. E depois da apresentação inicial, que acontece em todas as mensagens, você vai ter um elogio no verso 19
E a partir do verso 20 você tem uma crítica. Então, o elogio no verso 19 e uma crítica no verso 20. O elogio: eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e tua paciência, e que as tuas obras são mais do que as primeiras. Então, que grande elogio. E aí a gente tem que lembrar do contexto em que isso deve ser entendido no contexto da visão de João. A ideia, como nós já vimos em sermões anteriores, é que João, ele teve uma visão que, vou repetir o que eu disse antes, ele teve uma visão e no dia de domingo, o Senhor Jesus, ele estava no meio das igrejas, no meio dos castiçais. Os castiçais representavam as igrejas, nós já vimos isso no capítulo 1. E ele estava no meio das igrejas, caminhando entre as igrejas. E a ideia é que, por meio do mensageiro, que é o pastor, Jesus, ele traz palavras. Então você vê que o culto que nós celebramos aqui, que inclusive o culto que nós estamos vivendo aqui, no primeiro dia da semana, nós já vimos que foi profetizado pelo Salmo 22 e outras profecias que falam sobre o culto do Novo Testamento. E aí Jesus, no presente nesse culto, você vê que Jesus, ele está presente tanto para encorajar, quanto para advertir e exortar. Então nós vemos nesses elogios e nessas críticas que Jesus faz, é que quando a gente vem para o culto, a gente tem que estar pronto para as duas coisas. A gente tem que estar pronto para ouvir encorajamento para as coisas boas que nós fazemos, se a gente tem boas obras, se a gente tem amor, se a gente serve a Deus, tem fé, se a gente é paciente. Ele está mostrando Jesus presente no meio da igreja, encorajando, dizendo: parabéns, muito bem, você tem sido fiel, você tem sido perseverante. Eu, Jesus, estou aqui presente para te encorajar. E é isso que a gente faz aqui. Temos aqui momentos de encorajamento. Porque Jesus está aqui para encorajar as boas obras. Mas quando nós vimos para a igreja também, além do encorajamento para as boas obras, as coisas boas, e a fé, e a perseverança e a paciência, existe também a necessidade de exortar. A necessidade de dizer: ó, essas coisas aqui não são agradáveis a Deus, essas coisas aqui vocês precisam abandonar. Então você vê que é isso que Jesus faz em cada carta. Ele está presente para incentivar, para consolar, mas também aquelas coisas que são ruins, aquelas coisas que são perversas, aquelas coisas que são iníquas. Ele está aqui presente para nos mandar abandonar. E aí nós vamos ver isso a partir do verso 20. São as críticas que ele faz. Antes de entrar nessas críticas, eu quero novamente esclarecer uma dúvida que muitos têm quando lê esses textos aqui, as cartas do Apocalipse. Muita gente pensa assim, ó. Bom, no verso 19 tem todo esses elogios. A partir do verso 20, são coisas extremamente pesadas. São pesadas que ele vai falar aí. Eu não estou entendendo, é a mesma pessoa que é muito boa na fé, é nas boas obras, ao mesmo tempo essa pessoa está andando com Jezabel. Que pessoa confusa é essa? Alguns se perguntam, ela está sendo elogiada ou está sendo criticada? É porque não é uma pessoa só. É só você lembrar que não é uma pessoa só. Então, para a gente entender isso aqui, imagina que Jesus mandasse uma cartinha para a igreja do Rio Grande do Sul. Imagina o Rio Grande do Sul. Aí, no Rio Grande do Sul, será que ia ter somente críticas ou somente elogios? Não, porque tem muitos cristãos no Rio Grande do Sul, tem muita gente que diz cristão no Rio Grande do Sul, e aí vai ter as duas coisas. Tem uns que estão bem, tem outros que estão mal. Então, quando vocês lêem essas cartas aqui, vocês não têm que achar que são as mesmas pessoas no 880 ao mesmo tempo. Não, é porque na igreja existem diferentes tipos de pessoa. Então, essas passagens aqui, elas ensinam a diversidade que é a igreja espiritual, os diferentes níveis de crente que existem. Tem uns que só elogio, parabéns. Tem outros que eu estou prestes a destruir vocês. E isso
Continua sendo assim. Isso aqui está ensinando para a gente entender como é que é a igreja. E outra coisa, antes de avançar na crítica que eu quero esclarecer, que tem algumas pessoas que eles usam essas cartas aqui do Apocalipse para ensinar que é possível alguém que é verdadeiramente um cristão vir a perder a sua salvação. Essa é uma das passagens que é mais usada. Eu sou um verdadeiro cristão, mas eu posso ir para o inferno. E eles vão mostrar, Jesus está criticando as pessoas aqui, está ameaçando. Não. Ele está fazendo essas ameaças porque tem gente na igreja que não são salvos. Então a igreja é uma mistura de salvo e perdido. Tem perdido na igreja? Tem sim, tem gente que está dentro da igreja, é perdido. E ele fala com esses também. Então, quando ele fala aqui de Jezabel, dos seguidores de Jezabel, não está dizendo que esse povo, vocês estão salvos e vão se perder. Não, é uma pregação, é igual aqui, eu prego aqui na igreja, né? Na verdade é isso que acontece aqui. E eu não pressuponho que todo mundo que está me ouvindo é salvo. Às vezes eu digo, arrependa-se, creia, você vai para o inferno. Não é porque eu acredito que um salvo vai perder, mas é porque eu sei que na igreja existe o joio e existe o trigo. Então ele está falando com os dois grupos aqui, tem o joio e tem o trigo. Tem os salvos, tem os perdidos. Dentro da igreja, sim, porque o mundo ainda não acabou, não teve o juízo final, para quem te diz, não tem mais ímpios na terra. Sempre vai existir algum ímpio na terra, sempre vai existir, até Jesus vier. Vai existir ímpios na terra, inclusive dentro da igreja. Então vamos agora, com isso em mente, analisar o verso 20. Ele diz, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, e deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Vamos refletir sobre esse verso aí. Primeiro que ele fala de uma mulher presente naquela igreja que ele chama de Jezabel. Ele chama essa mulher de Jezabel e ele critica. Veja que ele não critica no verso 20, em primeiro lugar, a própria mulher, Jezabel. Ele critica aqueles que estavam tolerando, permitindo, deixando que essa mulher, ensinasse aquelas coisas no meio da igreja. Então havia uma mulher ensinando essas coisas no meio da igreja. Aquilo que ela estava ensinando na igreja era contrário ao que Jesus ensinou em Mateus, Marcos, Lucas e João. E Jesus está criticando as pessoas, os líderes, a liderança daquela igreja, por tolerar e permitir que ela continuasse a ensinar. Então não existe somente uma crítica aqui à própria pessoa de Jezabel, mas existe uma crítica aos que toleravam, aos que diziam, não, nós não vamos julgá-la, nós não vamos falar nada contra ela, vamos permitir que ela continue a ensinar. E aí a gente tem que se perguntar, quem é essa Jezabel e por que existe esse tipo de crítica? Se você não conhece muito bem a Bíblia, você vai ler essas cartas aqui e você vai ler sobre um monte de nome e um monte de pessoas que você não vai reconhecer quem é. Se você lembra que a Bíblia são 66 livros que não começam no Apocalipse, mas começam em Gênesis, você vai perceber que muita coisa que está sendo dita aqui é referência aos livros anteriores da Bíblia. Aos livros anteriores da Bíblia. Então, é interessante perceber que o Apocalipse, para ser entendido, ele exige que você tenha lido o resto da Bíblia. É tipo assim, você está no último livro, não li os outros. É igual começar a ver o filme no últimos 10 minutos em querer entender tudo. Não, você tem que começar do filme do começo. Então, Jezabel, ela é uma personagem do livro de 1 Reis. Lá no Velho Testamento, em 1 Reis, vocês podem ler a história da mulher Jezabel. E aí eu vou explicar. Peraí, pastor. Se essa Jezabel é uma personagem de 1 Reis, o que ela está fazendo aqui no Apocalipse? É porque
Como nós vimos na semana passada, quando a gente falou de Balaque e Balaão, a doutrina de Balaque e Balaão, no Apocalipse, Jesus ele usa personagens do Velho Testamento para descrever pessoas parecidas no Novo Testamento. Então, a Bíblia, na verdade, fala muito isso. Então, por exemplo, lá em Isaías 1, você lê Isaías capítulo 1, o profeta Isaías ele chega diante de Israel e fala: Israel, vocês são Sodoma. Ouçam a palavra do Senhor, ó Sodoma. Peraí, Israel não foi, Sodoma não foi destruído muito tempo depois, lá em Gênesis? Sim, mas Israel estava se comportando espiritualmente parecido. Então Deus chama por aquele nome. Então aqui, quando Deus chama uma mulher que havia na igreja de Tiatira, ele chama ela de Jezabel, quer dizer que ela tinha um comportamento, um procedimento, e os pecados dela eram parecidos com a Jezabel do Velho Testamento. Então aí você já entende por que você tem que estudar histórias bíblicas. Motivo principal para você estudar histórias bíblicas, para entender o que Jesus fala. Jesus fala fazendo referência a essas histórias. Se você não conhece as histórias, você não vai entender. Igual você lê lá no Evangelho. Jesus fala assim, Abraão fez tal coisa, Davi fez tal coisa, Jonas fez tal coisa. Jesus fala isso várias vezes nos Evangelhos. Você não sabe quem é Jonas, quem é Davi, então você não vai entender nada. Motivo número 1 para você ler e estudar a Bíblia, para entender o que é que Jesus está falando. Porque ele está te contando uma história, ele está te fazendo uma crítica com base numa história do Velho Testamento. Então, entrem no grupo da igreja Leitura Bíblica em um Ano. Quem não está lá, momento propaganda. Para você entender essas histórias. Agora, vamos voltar aqui. Então, Jezabel. Para a gente entender, então, a crítica que Jesus está fazendo contra essa mulher na igreja de Tiatira, a gente tem que entender a história de Jezabel, não é isso? Senão, não faz sentido. A história de Jezabel, ela se encontra, não precisa abrir, porque a gente não vai ficar aqui lendo 5, 6 capítulos, né? Mas eu recomendo que vocês leiam em casa a história completa dela, igual eu falei para semana passada. Leia em casa a história de Balaão, leia em casa a história de Jezabel, e agora eu vou resumir para vocês, tá? Vou resumir a história dela, para vocês entenderem como que isso aqui é muito importante para a vida de vocês até hoje. Então, vou resumir, em casa vocês leem na Bíblia. É o seguinte, lá no Velho Testamento, na verdade, abra agora, para a gente começar, abra em 1 Reis 16, eu vou ler só um verso. 1 Reis 16. Na verdade, 1 Reis... É 1 Reis 16. Verso 29, tá? Nós vamos ler a primeira menção a Jezabel na Bíblia. E Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel no 38º de Azar, rei de Judá. E reinou Acabe, presta atenção nesse nome, Acabe. E reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Jobate, ainda tomou por mulher a Jezabel, olha ela aí, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria.
Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele até aí. Então vamos lá que eu vou te explicar, eu vou resumir a história para vocês. Bom, vocês sabem que lá no Velho Testamento, Deus escolheu Davi e ele fez promessas para Davi. Ele disse que da descendência de Davi viria o Cristo, que é Jesus. Então Deus escolheu Davi lá no Velho Testamento, ele fez Davi rei e ele fez promessas para a descendência de Davi. E aí veio Davi, Salomão, o filho de Salomão, Roboão, foi de geração, até chegar em José e Maria. Os dois eram descendentes de Davi e se cumpriu a promessa, veio Jesus, o Cristo. Só que no meio desse caminho aí, entre Davi e Cristo, muitos problemas aconteceram, muitos problemas. Um dos problemas aconteceu no tempo da vida do rei Salomão. O rei Salomão ele foi um grande rei, ele foi um rei muito abençoado por Deus e por 40 anos ele foi um grande rei. Israel não tinha guerra, tudo paz, prosperidade, crescimento econômico, tudo às mil maravilhas. Depois, no final de 40 anos, Salomão endoidou e se desviou dos caminhos do Senhor. Salomão, 40 anos, tudo certinho, uma só esposa, sem confusão, sem problema, endoidou no final da vida, se desviou do caminho do Senhor, e porque ele se desviou do caminho do Senhor, trouxe grandes desgraças para a vida dele. Antes de morrer, ele se arrependeu. Antes de morrer, ele se arrependeu de seus pecados, mas o estrago já estava feito. O estrago já estava feito. E aí, depois que Salomão morreu, nesse período confuso da vida dele, ele morreu, foi para o céu, mas muito estrago já tinha feito para os que ficaram. Para os que ficaram, ficou a confusão. Inclusive, isso é um alerta de que, às vezes, você se arrepende, mas o estrago que você já fez continua. E aí, depois da morte de Salomão, então, Israel virou 2 países. Depois da morte de Salomão, Israel deixou de ser um único país e se tornou 2 países. Que era o Reino do Norte e o Reino do Sul. Isso aqui é muito importante para entender Jezabel. A capital do Reino do Sul era Jerusalém. E os reis do Reino do Sul eram os descendentes de Davi. A capital do Reino do Norte se tornou depois Samaria. E não eram os descendentes do rei Davi. Agora você já entendeu por que no Novo Testamento tem rivalidade entre samaritanos e judeus. Agora você já entendeu a origem dessa história. E aí, Jeroboão ele ficou muito preocupado. Jeroboão é o rei do Reino do Norte que dividiu o país. Ele ficou muito preocupado porque ele falou: bom, agora nós somos 2 países, eu sou rei, não tem mais nada a ver com aqueles descendentes de Davi, mas tem um problema. O problema é que o templo de Deus fica em Jerusalém. Ele pensou. E nós somos 2 países, mas o povo adora aquele mesmo Deus ainda. E o povo do meu país, se eles viajarem, ficar toda hora viajando para o templo de Jerusalém, para adorar a Deus no templo de Jerusalém, eles vão acabar falando, então vamos voltar a ser um país só. Jeroboão ficou preocupado. Porque a gente é um país separado, mas o povo continua viajando para o Reino do Sul para adorar o mesmo Deus em Jerusalém. Vai chegar uma hora que eles vão falar: esquece esse Jeroboão e vamos voltar a ser um país igual Deus mandou quando nos tirou do Egito. Essa é a preocupação de Jeroboão. Ou seja, ele não está preocupado se o povo está adorando Deus certo. Ele está preocupado que eles vão me abandonar, porque eles estão viajando para Jerusalém. E aí ele teve uma grande, abre aspas, grande solução. Se vocês entenderem a solução dele, vocês vão entender o Brasil. Presta atenção na solução de Jeroboão. Jeroboão teve a seguinte ideia: ó, nós não vamos mais adorar a Deus no templo de Jerusalém. Vocês vão adorar a Deus aqui no Reino do Norte.
Mas fiquem tranquilos, porque é o mesmo Deus que vocês vão adorar. Vocês vão adorar Jeová, é o mesmo Deus. Só que vai ser em lugar diferente. E eu vou fazer imagens desse Deus na forma de bezerros de ouro. A forma de bezerro de ouro. Então ele fez 2 estátuas para representar a Deus, para que eles não precisassem viajar até Jerusalém para adorar a Deus. Fica aqui e adora comigo. Qual era o problema? O problema é que Deus não mandou ser adorado por meio de estátuas. E ele mandou adorar no templo de Jerusalém. Abre agora em 1 Reis 2:12, para vocês verem um detalhe. Primeira Reis 12. 1 Reis 12. 12. Tem que falar 12 porque é carioquês. 12. 1 Reis 12, versos 32 a 33. Ó, isso aí é Jeroboão. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. Olha, ele está querendo imitar Judá. E sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes do alto que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no 15º do 8º mês. Ele tinha imaginado no seu coração. Preste atenção. Imaginado no seu coração. Qual é o problema com a forma de Jeroboão servir a Deus? Era uma forma de servir a Deus que ele próprio imaginou. Que ele próprio inventou. Eu vou adorar a Deus do meu jeito, não em Jerusalém, não no templo que Salomão construiu, mas do meu jeito através de imagens. Através de imagens. Foi Deus que revelou essas imagens? Foi Deus quem mandou construir essas imagens? Não. Vou repetir. Que ele tinha imaginado no seu coração. E eu pergunto para vocês. Como que vocês servem a Deus? Como que vocês adoram a Deus? Como que vocês buscam a Deus? É da maneira que Jesus ensinou para Davi, para Moisés, para os 12 apóstolos e por Cristo? Ou é da maneira que nós inventamos que nós vamos servir a Deus porque eu quero que seja assim? Como que você adora a Deus? Tome cuidado com os pecados de Jeroboão. A gente pensa aqui, ó, poxa, mas ele fez uma imagem de Deus em forma de bezerro. Sim, ele fez uma imagem de Deus em forma de bezerro. E a gente lê isso e a gente é tentado a pensar, poxa, esse cara, ele é meio burro, né? Para achar que pode fazer uma imagem de Deus em forma de bezerro. Vocês lembram quem tinha feito antes? Foi Arão. Arão tinha feito isso antes, então ele seguiu os caminhos de Arão. Só que na Bíblia, Deus não proíbe somente fazer imagens em forma de bezerro.
Abre em Deuteronômio 4. Deuteronômio 4. Verso 15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que age na terra, figura de ave alada que voa pelos céus, figura de animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Pergunta: é proibido fazer somente imagens de Deus só em forma de bezerro, que é proibido aqui? Não. Ele também proíbe fazer imagem de Deus, verso 16, na forma de homem ou mulher. Se você parar para pensar isso, para entender isso, você vai perceber que o Brasil e o mundo continuam sendo cheios de imagens de bezerros de ouro. É só você andar por Campo Bom que você vai ver um monte de bezerro de ouro. Não na forma de bezerro, literalmente, mas na forma de crucifixos, de imagens de Jesus. É a mesma coisa, caso você não tenha entendido. Os crucifixos são bezerros de ouro. Ah, é? Sim, porque Jesus é Deus. Jesus é Jeová em carne. O que diz Paulo? Romanos capítulo 10. Ele diz: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é um homem qualquer, não. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Jeová, o Criador dos céus e da terra, em carne. E o que nós fazemos hoje? Nós enchemos as nossas cidades de imagens de Jeová. Nós levamos os nossos filhos para a igreja. Não pense que eu estou falando só de católicos romanos, não. Nós levamos os nossos filhos para a igreja, nós montamos escolinhas na igreja, e como é que nós ensinamos? Graças a Deus não nessa igreja aqui. Estou falando do total. Como é que nós ensinamos os nossos filhos a conhecer Jesus? Colocando um bezerro de ouro na frente dele e dizendo: este aqui é Jesus. Não é isso que fazem nas escolinhas? Enchem as crianças de imagens de Jesus e dizendo: este aqui é Jesus no qual você tem que crer. Isso é um bezerro de ouro. Deus não mandou ensinar as crianças através de imagens. Ele mandou ensinar as crianças através da sua palavra. Sabe qual é uma das primeiras coisas que você vai descobrir sobre Jesus quando você chegar no céu? Que o rosto dele não era aquele que te mostravam nessas falsas pinturas. Você vai chegar lá e vai descobrir, é outro rosto. Por quê? Meus irmãos, aqui na igreja, nós valorizamos muito, muito, muito a posição daqueles que conheceram Jesus. Se Pedro, se João,
se Maria, a bem-aventurada mãe do Senhor, não nos disseram como que era Jesus, por que que homens que viveram 500 anos depois vão saber? Se a mãe de Deus, que é Maria, a mãe de Deus, não nos disse como que é Jesus, não é você que vai saber. Se tivesse alguém para nos dizer como que é o rosto de Jesus, seria Maria, que é a bem-aventurada mãe de Deus, que carregou Deus em seu ventre. Ela é a mãe de Deus? Sim. Quem que você achava que era Jesus? Quem que você achava que era Jesus? Jesus é Deus mamando nos seios de Maria. Isso é o Evangelho. Deus se fez carne. O seu rosto era glorioso. Olhar para o rosto de Jesus era olhar para Deus. O apóstolo Filipe disse: Jesus, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Filipe, João capítulo 14, estás há tanto tempo comigo e não me vistes, eu e o Pai somos um. É essa a glória de olhar para o rosto de Jesus. Agora, se for para colocar um rosto de alguém que você não sabe quem é e dizer que é Jesus, por que você não bota o meu retrato no seu quarto e se ajoelha na frente? Bota a minha foto dentro do seu quarto e se ajoelha na frente. Aí você fala assim, poxa, que bizarro. Realmente, é muito bizarro. E diz que eu sou Jesus. Mas é tão bizarro só porque a foto antiga se tornou bom? Agora vocês entenderam o que é o bezerro de ouro. Que a maior parte de Israel seguia. Era Jeová. Eles diziam. Não era de verdade, né? Mas é o que eles diziam. Ué, se não é para ensinar as crianças através de imagens, é para ensinar através do quê? Através da Bíblia. Ensina a Bíblia para os seus filhos. Ensina os mandamentos de Deus para os seus filhos. Ah, mas eles não têm a capacidade de entender. Olha, eu vou te falar que as crianças estão mais perto do que os adultos. Ontem estava dando minha casa ali, ó, tem um pequeno que estava lá em casa. Ontem, Nicolas. Eu estou até agora impressionado com a inteligência desse menino. Não subestime as crianças. Mas vamos voltar então para 1 Reis 16. 1 Reis 16. Agora que vocês entenderam o pecado de Jeroboão, vocês estão prontos para entender uma observação que é feita sobre o rei Acás, que era marido de Jezabel. 1 Reis 16, verso 31. Quer dizer, verso 30. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, agora vocês sabem quem é Jeroboão, não sabem? O que Jeroboão introduziu em Israel? Um novo culto a Deus por meio de imagens. Agora, vamos repetir. Olha só como que é bom a gente ler e entender o que a gente está lendo. Como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então preste atenção no texto. Ele está dizendo que quando Acabe foi adorar Baal, ele estava piorando o pecado interior dele.
Então ele está dizendo, olha, já tinham pecado e agora piorou. E aí vocês têm que se perguntar, por que piorou? Medite, por que ele não está falando que os pecados de Jeroboão eram poucos, né? Ele diz, como se fora pouco. Quer dizer, os pecados de Jeroboão já estavam ruins. Só que o que era ruim ficou pior ainda. Por quê? Se você entender o que eu acabei de explicar para vocês sobre qual eram os pecados de Jeroboão, você vai entender. Os pecados de Jeroboão eram pecados contra o segundo mandamento. Mas não era contra o primeiro. Reflita que vocês vão entender. Qual o primeiro mandamento? O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento não é exatamente igual. O segundo mandamento é: não farás para ti imagens de escultura. Então, o primeiro mandamento proíbe de adorar falsos deuses. O segundo proíbe de adorar por meio de imagens. Então, Jeroboão, ele não tinha adorado um falso Deus. Ele tinha adorado o Deus verdadeiro da forma errada. São dois assuntos diferentes. Tem aqueles que adoram um falso Deus e tem aqueles que adoram o verdadeiro da forma errada. Ué, tem como adorar o verdadeiro da forma errada? Sim. Através de imagens. Então eu pergunto, vamos trazer isso para o atual para vocês entenderem. Jesus Cristo, ele é o Deus verdadeiro? Sim ou não? Sim. Então, quem está adorando a Jesus, de uma forma ou outra, está adorando ao Deus verdadeiro. Só que se eu adorar a Jesus por meio de uma imagem, eu estou adorando Deus verdadeiro da forma errada. É um pecado grave? Sim, porque tem que adorar da forma correta. Como é que você adora da forma correta? Fazendo as coisas que a gente fez aqui, cantando, orando, lembrando a ceia do Senhor. São formas corretas. Como é que a gente sabe que é correto? Porque a Bíblia ensina. É simples. Só que tem aqueles que vão pior. Por que então que ele piorou? Porque não só ele estava adorando a Jeová com meio de imagens, mas ele piorou porque ele passou a adorar um falso Deus que era Baal. Então Baal já estava fora, já era outro Deus. Então, atualizando. Vamos pensar nisso aqui no mundo moderno. É como se a pessoa era idólatra porque ela adorava Jesus através de um crucifixo, de imagens, só que agora ela vai piorar. Porque agora ela vai adorar Iemanjá. Agora ela vai adorar os deuses da Índia. Piorou. O que já estava ruim se tornou pior. Porque antes, pelo menos, você podia dizer que era Jesus. Agora você está adorando Baal, Iemanjá, os orixás, os deuses indianos. Outro Deus. Não tem nem mais uma fachada. E aí, aonde é que entra, então, Jezabel em tudo isso? Verso 31. Se você perceber na história de Acabe, ele que já era um idólatra, piorou a idolatria dele por influência da esposa dele. Então ele casou com Jezabel e por influência de Jezabel que ele passou a adorar Baal, que era outro deus. Então eu vou resumir aqui a história. Onde é que entra Jezabel nessa história de 1 Reis? Jezabel, então, ela era uma mulher muito autoritária em Israel. Ela era rainha, porque ela se casou com Acabe, que era o rei. Só que ela se tornou muito autoritária e ela introduziu o culto a Baal
em Israel. Então vocês viram que Israel já estava mal, só que pelo menos naquela loucura toda ali, ainda não tinha deuses estranhos. Era o bezerro de ouro, que já era muito. Mas Jezabel introduziu um novo nível de idolatria, que agora são deuses completamente estranhos que nem fazem parte da Bíblia. Então, até então, eles eram hereges e agora eles passaram a mudar até de religião. Então, com isso, meus irmãos, vocês aprendem o que é a doutrina de Jezabel. Nós acabamos de ver biblicamente. A doutrina de Jezabel é quando existe uma forma de cristianismo, uma versão do evangelho que se mistura com as falsas religiões do mundo, onde passa a ser tolerado e promovido um sincretismo religioso e uma forma de enxergar a vida onde o culto ao Deus verdadeiro é desprezado e as coisas deste mundo, das falsas religiões, são toleradas e aceitas no seio da igreja. Essa é a doutrina de Jezabel. A doutrina de Jezabel, então, é quando as pessoas que se dizem cristãs dizem: todas as religiões são iguais. Não importa em qual Deus você acredita. Não importa se você adora ou deixa de adorar ao Deus verdadeiro. Não importa no que é que você acredita. Se quiser adorar Baal, adora. Se quiser adorar Iemanjá, adora. Se quiser ir para a Índia fazer uma homenagem para uma estátua de um falso deus dourado, você faz. Não importa. Essa é a doutrina de Jezabel. Relativismo com adoração a Deus, como se Deus não fosse digno de ser exclusivo em toda adoração. Doutrina de Jezabel. Eu quero que vocês vejam que quando um povo se torna desta forma, quando um povo deixa de zelar pela pureza do culto, vocês viram aqui que vai se tornando pior cada vez mais. Primeiro você diz: não, nós não estamos abandonando a Jeová. Nós não estamos abandonando a Deus. Eu só vou adorar a Deus do meu jeito. Eu não estou abandonando a Deus. Só vou fazer do meu jeito. Então tem meu bezerrinho aqui, cada um do seu jeito. Não, não é cada um do seu jeito. É da forma que saiu da boca de Jesus. Começa assim. Aí depois piora. Depois você nem tenta ter mais essa justificativa de que é Jesus do seu jeito. Aí você chega no estágio de Baal. Então você vê que a idolatria ela é progressiva, é uma degeneração progressiva. Você vê que a degeneração de Israel não foi instantânea ali. Primeiro, eles abandonaram o templo de Deus em Jerusalém, que havia sido revelado por Deus a Davi do céu. Aí inventaram, mas estamos com Deus ainda, estamos com o Senhor. E nos tirou da terra do Egito. Até que foi piorando. E veja que essa piora tem consequências para o país. 1 Reis, capítulo 18. Não, desculpe, 17. Primeira Reis 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Então o que aconteceu
depois que Acabe, por influência de Jezabel, introduziu a religião de Baal em Israel. E começou a perseguir o povo de Deus. Cessou a chuva. Acabou a chuva. Agora veja bem. Até então, tinha tido outras desgraças. Quando eles começaram a adorar o bezerro de ouro, já tinha tido desgraças. Só que aqui, quando eles aumentaram a idolatria, aumentou as desgraças. Aí eu quero ensinar uma coisa para vocês. Tem gente que tem um raciocínio que não é bíblico. Tem gente que tem um raciocínio que não é bíblico. Eles acham que todos os pecados têm o mesmo peso e que se você já pecou, não faz diferença você continuar porque vai ser a mesma coisa. Não. Eles já estavam na lama, já estavam arrebentados. Quando eles pioraram a idolatria, aumentou a desgraça ainda mais. É como se o poço não tem fundo. Ah, cheguei no fundo do poço. Não, vai se abrir no chão e vai cair mais. Então piorou o castigo porque piorou o nível de rebelião e intensidade. Então, quanto mais você for aumentando a gravidade, o tipo de idolatria, o tipo de mentira, se você for pecando e não se arrependendo, vai aumentando os castigos. Nunca pense que o poço chegou no fundo. Agora vamos para Apocalipse, vamos voltar para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, vamos voltar lá, agora vocês entenderam quem é Jezabel. Então você vê que no verso 20 existe uma crítica contra aqueles que toleram Jezabel na igreja. Ou seja, é uma crítica contra aqueles que permitem que falsos profetas, falsos mestres continuem a ensinar na igreja sem nenhum tipo de retaliação. Então saiba que o que acontece no dia de hoje, onde muitos falsos mestres têm espaço para enganar e as pessoas ficam te dizendo, não pode falar, não julgueis, não critiqueis. Isso é criticado aqui. E antes de avançar, eu quero que vocês reflitam o quanto que essa tolerância a Jezabel no meio da igreja, ela é uma expressão da falta de amor da igreja. É uma falta de amor. Eu vou te explicar por que é uma falta de amor. Meus irmãos, se você veio para a igreja, você precisa ter vindo para a igreja para buscar a Deus em nome de Cristo, no Espírito Santo, para que você seja abençoado, para que você que está com o coração duro receba arrependimento, para que você que está desesperado encha teu coração de esperança, para que você que está prostrado se levante. É para isso que você vem para a igreja. Para você que está passando necessidade, Deus envia o teu pão, o teu alimento. Para que você que está doente, peça para Deus te curar. É para isso que é a igreja. Agora, se você vier para a igreja, e aí você chega aqui e não encontra nada disso, você não encontra a doutrina de Cristo, mas você encontra heresias, e as pessoas estão permitindo que isso aconteça, isso é falta de amor pelo próximo. Porque o meu próximo precisa de Jesus, em vez de dar Jesus, eu estou dando veneno. Isso é odiar o meu próximo. Meus irmãos, a Bíblia ensina que nós somos fracos. Nós somos fracos. Se você vier aqui e não é para ser fortalecido, é para ouvir Jezabel, o que eu estou fazendo contigo?
Eu estou tirando o teu momento de se fortalecer. Eu estou tirando de você o teu momento de fortalecer-se naquilo que você precisa. Por isso que tolerar Jezabel é falta de amor. Porque a doutrina de Cristo, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O ensino de Jesus, as palavras de Jesus, os cânticos de Jesus. Olha só quantos tesouros vocês tiveram desde que vocês entraram aqui. Vocês oraram como Jesus mandou orar. Vocês cantaram como Jesus cantava. Vocês leram as palavras de Cristo. Vocês ouviram histórias que Cristo contava, a história de Jezabel. E isso é força para você reorientar e reorganizar a sua vida. Para você se levantar do pó. Agora, se você vier aqui para ouvir Jezabel, você vai sair daqui pior do que quando você entrou. Por isso que é falta de amor. E o que é que essa Jezabel ensinava além da idolatria? Ela ensinava a fornicação, a imoralidade sexual. Vocês vão perceber que na Bíblia, idolatria e promiscuidade sexual sempre andam lado a lado. Sempre andam lado a lado. Porque se uma pessoa não é fiel com Deus, uma das consequências é que ela não vai ser fiel ao seu cônjuge. Se uma pessoa não é fiel, falar a verdade com Deus, não vai ser fiel com o seu chefe, não vai ser fiel com seus amigos, não vai ser fiel com seus filhos. Fidelidade naquilo que... O que é fidelidade? Vamos falar fidelidade com o chefe, né, no setor de emprego. É aquilo que eu devo fazer que foi combinado quando eu fui trabalhar ali. Tinha um combinado. O que é fidelidade com os amigos? É você tratar amigos como uma relação verdadeira, sincera. Então, na Bíblia, a fidelidade a Deus, por isso que a gente vê aqui, ó, para que forniquem e comam dos sacrifícios dos ídolos. É uma cosmovisão de infidelidade, de não ser transparente com Deus, e isso acaba gerando problema em outras áreas, inclusive o que o texto diz aqui, sexual. E aí eu quero que vocês prestem atenção no verso 22 e verso 23. Como essa mulher, Jezabel, ela é caracterizada como uma mulher adúltera, como uma mulher prostituta, fornicadora. E isso não é só... ele não está falando só de prostituição, adultério físico. Como eu expliquei aqui, espiritualmente falando, traindo Deus. É como um casamento, onde você trai Deus. Existe no verso 22 uma ameaça. Que aqueles que adulterassem, ou seja, seguissem a doutrina de Jezabel, relativizando as coisas do Senhor, eles experimentariam uma tribulação muito grande. Aqueles que fossem gerados, os filhos de Jezabel, os filhos da idolatria, os filhos da prostituição, os filhos da infidelidade, aqueles que abandonassem o culto a Deus, aqueles que abandonassem a pureza do culto a Deus, aqueles que não se importassem em adorar a Deus, você vê que existe uma ameaça de Jesus para eles, nos versos 22, que eles experimentariam uma tribulação muito grande. E aí nós podemos pensar no princípio da ingratidão. Vocês estão vendo como que a gente tem um dia lindo, dia de sol lindo,
Comece a refletir em todas as coisas boas que Deus te dá. Pense na sua comida, na sua bebida, no seu emprego, no seu dinheiro, na sua família, em tudo que você tem na sua igreja, que você é membro da igreja aqui, no seu celular, na sua câmera fotográfica, não tem nada que você tenha de bom que você possa falar assim, ó, isso aqui não foi Deus que me deu. Não foi assim. Então, Deus nos dá tantas coisas boas, logo, realmente é um pecado severo quando nós abandonamos ao Senhor, abandonamos a adoração e a gratidão a Ele. É ingratidão. Vocês gostam quando alguém é ingrato contra você? Não é terrível quando alguém é ingrato contra a gente? Porque é uma coisa que tem. Quando você faz tudo por alguém e essa pessoa vai lá e vive como se não tivesse nada a ver. A gente fica triste com amigos, né? Amigos ingratos, parentes ingratos, em tantas áreas que tem gratidão. Por que que com Deus a gente tem que dizer que é normal ser ingrato? A gente não pode abrir a boca para louvar a Deus, para agradecer a Deus, para entender que Ele é a razão de tudo. O pecado de Jezabel é isso. Quem que salvou Israel da escravidão do Egito para Acabe e adorar Baal? É um adultério espiritual. E aqueles que adulteram contra ela, com ela, experimentarão uma tribulação muito grande. Mas, verso 24. Eu vos digo, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, e não como dizem as profundezas de Satanás, não conhecem como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga nos não vos porei. Ou seja, aqueles que servem a Deus com fidelidade, aqueles que têm um coração grato, aqueles que não se misturam com as falsas religiões, que não relativizam a verdade, esses serão recompensados. Eu quero que vocês prestem atenção no que Jesus diz no final do verso 23. Jesus diz, eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então a Bíblia ensina que existem recompensas e existem castigos, recompensas e castigos mediante as nossas obras. E não são obras vazias, meramente exteriores, porque Jesus diz que ele sonda os corações e as entranhas. Então preste atenção no cenário que Jesus, que João, na visão dele, está apresentando. Dia de domingo, quem está na dúvida sobre isso aí, assista desde os sermões, desde o primeiro capítulo. Mas é domingo, Jesus está no meio das igrejas, e ele está nas igrejas sondando as entranhas e os corações. E baseado no que ele sonda, ele dá a cada um segundo as suas obras. Quem entende isso não vem para a igreja da mesma maneira. Vem para a igreja na expectativa de ser recompensado e abençoado por Jesus. Porque Jesus está no meio dos castiçais. Está aqui no meio. E ele está sondando os seus corações. E ele vai dar a cada um, amanhã e durante a semana e durante o mês, segundo as suas obras. Então, o que é que você está mostrando para Jesus em seu coração nesta manhã? O que é que você está mostrando? O que é que ele está sondando? Ele está encontrando fé? Ele está encontrando amor? Ele está encontrando uma mente honesta? Uma mente íntegra? O que é que Jesus encontra conosco quando ele vem ao nosso encontro para nos julgar?
O culto, meus irmãos, é lugar também de juízo. E aqueles que são aprovados são bem-aventurados. Mas aqueles em cujos corações são encontrados ídolos e fornicação e a doutrina de Jezabel, a esses, meus irmãos, diz o Salmo de número 1, os pecadores sem arrependimento. O que diz lá no Salmo número 1? Não permanecerão na congregação dos justos. Não permanecerão. Se você estiver nessa congregação com o coração cheio de Jezabel, qualquer outra congregação dos justos espalhado pela terra, você não permanecerá. Porque Jesus está no meio dos castiçais. E se você entender isso, você vai para a igreja de outra maneira. Você vai para a igreja clamando, pedindo, com coração humilde, sem soberba, sem arrogância, sabendo que Jesus está sondando como foi a tua semana. A tua semana foi uma semana de mentiras ou de verdades, de idolatria ou de adoração verdadeira? De um coração grato ou de um coração ingrato? De amor e carinho e bom tratamento aos seus familiares, aos seus amigos, à sua esposa? Ou foram palavras de uma língua podre? Jesus está aqui, sondando os corações. E aqueles corações em que ele encontrar podridão, ódio, incredulidade e a doutrina de Jezabel, certamente ele ferirá essas pessoas. E todas as igrejas saberão que Jesus Cristo é o Senhor que sonda as entranhas e os corações para dar a cada um segundo as tuas obras. Então busque, meus irmãos, busque as recompensas de Deus. Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em benignidade. E eu espero que ele encontre em seu coração muito arrependimento, para que as tuas recompensas sejam grandes. No nome de Cristo, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós confessamos que nós somos pecadores, tentados a se desviar para os ídolos deste mundo. Mas nós não queremos, Senhor, mais seguir a idolatria e a fornicação de Jezabel. Nós queremos seguir a doutrina de Cristo, a doutrina dos 12 apóstolos, a doutrina dos profetas, aprendendo a buscar ao Senhor da maneira que Ele nos ensinou em Sua palavra. No nome de Cristo oramos. Amém.